Olá, queridos, sejam muito bem-vindos ao canal Nos Teus Braços. Nós estamos nas lições em Gênesis, uma série de lições que faremos por este canal. Hoje é a lição 3. Você é real ou você é uma farsa? Qual é o teu nome? Essa é a lição de hoje. E nós vamos perceber que Deus fará essa pergunta para nós. Quem nós somos? Qual é a nossa identidade? Nós estamos vivendo uma realidade ou estamos vivendo uma farsa? Então, na lição de hoje, nós vamos ver que Jacó enganou o pai. E quando ele engana o pai, ele traz para si também severas aplicações do reino espiritual. Nós sabemos que o que o homem planta na terra, ele colhe. E no reino espiritual, nós também temos semeaduras. E nós colhemos também no reino espiritual. Aliás, a palavra de Deus e tudo que nós fazemos neste canal, ela tem a função espiritual de entrar na sua casa para te abençoar. Então hoje eu quero ler o texto que está em Gênesis, capítulo 27, versículos 18 e 19. Diz assim a palavra do Senhor: E foi ele a seu pai e disse, ele Jacó, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai, sou eu, Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste, levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Bom, essa história é uma história muito conhecida, né? Porque o Esaú havia trocado a primogenitura dele, de direito, por um prato de lentilha. E agora, a dona Rebeca, mãe de Esaú, ela ouve uma conversa do pai com Esaú, onde o pai havia mandado seu primogênito Esaú caçar algo, cozinhar e trazer para ele. Nesse interim, quando Esaú foi à caça, a mãe já tinha um animalzinho lá pré-pronto e ela mesmo fez o guisado e disse a Jacó, vai lá Jacó, é você que vai pegar essa primogenitura, engana teu pai e você vai ser abençoado por ele. Então, o Jacó entra no quarto de seu pai e o pai, o Isaac, já estava com problema de vista, enxergava muito pouco ou quase nada, ele grita lá de fora, quem está aí? E o Jacó diz assim, sou eu, seu filho Esaú. E o Jacó, é você, meu filho Esaú? Ele, sim, sou eu trouxe a caça que você pediu, trouxe a comida, levanta, come para você me abençoar. Então o Jacó, na verdade, espiritualmente, ele traz para si um legado de Esaú, porque ele disse ser Esaú. Por isso que a lição de hoje é quem você é, qual é o teu nome. Então, o Jacó, quando engana seu pai, ele vai, recebe o conselho da mãe, a mãe manda que ele fuja, que ele vá lá para Padã Arã, e lá ele converse com Labão e fique por lá e se case lá. E assim foi. Então, queridos, eu quero falar hoje sobre a visão espiritual. Na aula passada nós dissemos que o Esaú tinha uma mulher lá, que era Lia, preparada por Deus, mas ele preferiu se casar com mulheres hetéias. E Jacó agora vai. Quando ele vai, quem está indo fisicamente é Jacó, e espiritualmente é Esaú. Preste atenção nisso. Isso é um exercício espiritual, porque ele disse, eu sou Esaú. Então ele foi. E por causa disso, de ter usurpado a bênção de seu irmão, e por ter, sobretudo, dito a seu pai que era Esaú, ele sofreu uma tremenda luta espiritual. Eu queria que você pensasse comigo. Se Jacó disse que era Esaú, então tudo aquilo que seria de Esaú lá em Padã Arã, também deveria vir para Jacó. Quando Jacó chega lá nas terras de seu tio Labão e começa a conviver, ele olha Raquel. Raquel já havia sido preparada por Deus para ele. Então o que aconteceu? Jacó amou a dona Raquel. O coração dele se apegou de uma forma tão tremenda que ele foi ao seu tio e falou, meu tio, eu quero casar com a sua filha Raquel. E aí o que acontece? O tio falou, pois bem, para se casar com ela você tem que trabalhar 7 anos. Ele trabalha 7 anos pelo amor
da mulher da sua vida chamada Rebeca, sem salário, a sol o tempo todo. Quando deu 7 anos, aí ele falou, agora me casarei com Raquel. E Labão preparou uma festa, preparou tudo, muita bebida, muita comida. E na hora das núpcias, na hora da conjunção carnal, o Jacó entra na tenda dele e está lá uma mulher deitada. E ele teve relação com essa mulher, achando que era Raquel, mas não era, era Lia. Era a mulher mais velha. Quando ele acorda, que ele vê Lia na sua tenda, ele fica revoltado, ele vai até Labão. Ele fala, o que aconteceu? Eu me casei com Rebeca e dormi com Lia. E ele disse assim, é claro, não daria minha filha mais nova se eu tenho uma mais velha. A mais velha tem que casar primeiro. Eu acredito espiritualmente que essa mais velha deveria ser mulher de Esaú. Então olha o que o reino espiritual faz. A mulher que deveria ser de Esaú, ele não disse que era Esaú, então tome Lia. E ele teve que ficar com Lia. E o Jacó perguntou assim, mas eu sou apaixonado por Raquel. E aí o pai falou, se você quiser a Raquel, tu trabalha mais 7 anos. E assim, ele trabalhou mais 7 anos. E aí, depois de 7 anos, ele se casa finalmente com Raquel. Depois que ele se casa com Raquel, ele fica mais 7 anos trabalhando agora assalariado. Então, na verdade, ele passa 21 anos sem ver o seu pai, Isaac. O que acontece, meus queridos, vocês estão ouvindo, quem foi, na verdade, e recebeu Lia, espiritualmente, foi Esaú. Ele não disse que era Esaú? Eu sou Esaú, meu pai. Então receba aquilo que era de Esaú, a Lia. E ele teve 2 mulheres, ele não se preparou para ter nem sequer uma só. Ele teve que conviver com duas mulheres. Mas o mais incrível é que a cabeça de Jacó ficou um pouco, baratinada com toda essa história. De viver 14 anos sem salário, de passar mais um tempo agora tendo um salário da parte de Labão, e ele resolve fugir. Falou assim, não vou mais ficar aqui. E Jacó tinha esse ímpeto de fugir. Ele já havia fugido da casa de seu pai, agora vai fugir da casa de Labão. E ele foge de lá, da casa de Labão, da tribo. Ele foge de madrugada, vai embora. O pai Labão, quando acorda, cadê meus netos? Cadê minhas filhas? Cadê meu genro? Foram embora. Ele vai muito furioso atrás de Jacó. E encontra Jacó e diz assim, Jacó, por que você saiu escondido? Por que você fugiu de mim? Jacó, não, olha, eu achei que se eu fosse até você para pedir para sair, você nunca ia me liberar, então resolvi vir embora. Falou, como que você fez isso, levando meus netos? E eles fizeram uma aliança e Labão disse assim, não, eu te abençoo, siga o teu caminho. Deus abençoe você e meus netos e minhas filhas. E ele saiu no retorno a Canaã, aonde estava o seu pai e a sua mãe. Só que no meio do caminho ele encontra Deus. E tem uma história na Bíblia que fala que o Jacó lutou com Deus, né? É a grande história da Bíblia, que Deus aparece para Jacó. E aí, esse Deus, a Bíblia chama de anjo. O anjo aparece e fica ali, e na hora que vai amanhecer o dia, o Jacó diz assim, não, você não vai embora antes de você me dar a bênção, eu quero ser abençoado, eu quero me alinhar com o céu, espiritualmente está tudo errado. Por quê, queridos? Pense numa coisa, tudo que você semeia de uma maneira errada no reino espiritual, você precisa se consertar. Por isso que pecado, quando Jesus veio, ele disse assim, eu vou perdoar você. Eu vou derramar o meu sangue, eu vou morrer pela sua vida, porque quando você precisar, você vai ter o perdão a teu acesso. Então hoje, como que a gente recebe o perdão de Deus? Confessando e deixando o pecado, é muito fácil. Porque se não fosse isso, nós estávamos perdidos. Porque todo pecado e todo o caminho errado que nós escolhêssemos, vinha um grande peso espiritual sobre nossa vida. Hoje vivemos espiritualmente mais livres por causa da graça, por causa do amor do Senhor, porque Jesus nos perdoa. Hoje não precisamos mais lutar com Deus, nós só precisamos quebrantar o coração, em nome de Jesus, abri-lo e dizer assim, errei, Senhor, me perdoa. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas naquele tempo não tinha o Cristo, então Deus vem, o anjo do Senhor, vou embora, não tem bênção para você não. E aí tem aquela música, né, que o povo cantava na minha época, né, Jacó segurou o anjo, amarrou o anjo, não deixou subir. Essa é uma musiquinha que eu cantava nos idos de 80. Mas, na verdade, Deus diz assim, eu não tenho mais nada para resolver com você. E ele agarrou assim, ele falou, não, você não vai sair daqui antes que venha a minha bênção.
E o que acontece? Ele luta. Ele luta por muito tempo segurando, e Deus permitindo isso, porque Deus estava forjando também o caráter de Jacó. A gente fica pensando, como o homem consegue lutar com Deus? Só quando Deus permite ser confrontado. E o que Deus fez com Jacó foi se permitir que ele lutasse verdadeiramente para forjar um caráter diferente na vida de Jacó. Então, numa hora onde Deus quis, deixa eu fazer uma coisa, feriu a coxa dele. Quando fere a coxa de Jacó, ele sabe que não tem mais o que fazer. Então Deus pergunta para ele o que foi mais prejudicial em todos esses 21 anos. Está lá em Gênesis capítulo 32, versículo 27. Esse anjo, que é o Deus mesmo, disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Ora, Deus estava perguntando o nome de Jacó. Querido, sabe por quê? Na verdade, o Jacó foi para Padã Arã como Esaú. O pai, Isaac, perguntou lá no comecinho, antes da saída de Jacó, ele perguntou, meu filho, qual é o teu nome? E o Jacó disse, sou eu, Esaú, Esaú é meu nome. Às vezes, a gente pega esse texto e pensa que Deus pergunta o nome, porque o nome dele era Jacó, o enganador, o usurpador. Na verdade, Deus faz essa pergunta para Jacó porque ele saiu da casa como Esaú. E agora Deus quer mudar o futuro de Jacó. Então o que ele faz? Qual é o teu nome? E agora ele não responde, sou eu, Esaú. Agora ele responde, sou eu, Jacó. Sou eu, Jacó. Por que Deus fez essa pergunta? Porque espiritualmente, Jacó carregava em si o nome Esaú. Foi como o Senhor perguntasse para Jacó, quem é você? Você é um usurpador, um enganador? Qual é o teu nome? Porque o nome Jacó estava atrelado ao seu caráter. Não necessariamente a primogenitura, aquela troca de engano é que fez o Senhor fazer essa pergunta. Ele fez porque Jacó havia dito ao seu pai que era Esaú. Então agora Deus troca o nome de Jacó. Então agora, nem mais Esaú, nem mais Jacó. O teu nome será Israel, porque de você, agora com o teu nome verdadeiro, eu vou constituir um povo, uma tribo, um país chamado Israel. Então o nome de Jacó, daqui para frente, seria conhecido como Israel. Israel é o teu nome. Aqui, nesse episódio, Deus faz uma grande cura na vida de Jacó, uma grande cura. Porque agora ele deixa de trazer aquele peso de pecado de outrora. Porque imagine você, 21 anos, ele pensando que enganou seu pai. 21 anos pesando na sua cabeça o relacionamento com seu irmão. Toda aquela traição, 21 anos, agora ele retorna, querendo reconciliar com todo mundo, querendo pedir perdão. Ele sai desse confronto com Deus quebrantado. Ele diz, agora eu estou preparado para falar com meu irmão Esaú, eu estou preparado para pedir perdão ao meu pai, estou preparado, e assim foi. A história se desenrolou assim. Ele encontra Esaú, ele chora aos pés de Esaú, os dois se abraçam, é uma das reconciliações mais poderosas da Bíblia. Eu cito duas para você do Antigo Testamento. Uma é Jacó com Esaú. Eles choraram, eles se abraçaram, eles se perdoaram. A outra de José com seus irmãos. Ele chorou copiosamente, eles se abraçaram, perdoaram-se. Isto é a atuação espiritual sobre a vida do ser humano. Deixa eu te dizer uma coisa, quando você alinha a sua vida espiritual com o céu, o Senhor traz para o teu coração quebrantamento, motivos para você perdoar, para você rever valores, para você ressignificar, para você ter uma vida diferente. Por isso, quando nós nos encontramos com o Senhor, Ele pergunta, qual é o nosso nome? Como é que está o teu caráter? Quem você é de fato? Porque nós não podemos ser dúbios, duas pessoas. Nós temos que ser aquele que nós fomos chamados para sermos. Filhos do Deus Altíssimo. Então essa história, ela traz lições. E qual é a primeira lição que Deus tem para nós através dessa história? É que Deus deseja mudar a nossa história, transformando o nosso caráter. Não tenha dúvida. Quando Deus pergunta o nome para Jacó, Ele quer mudar o caráter de Jacó. A nossa boca,
às vezes faz alianças erradas, julgo desigual. Quantas pessoas já se conectaram com pessoas erradas em julgo desigual? Quantas pessoas fizeram negociações erradas, até casamentos errados, precipitados, adiantados? Nós, muitas vezes, destruímos aliança, já desfizemos planos, né? Atrasamos as bênçãos dos céus. No mundo atual, estamos vivendo intensamente tudo que é virtual. E eu abro um parêntese aqui. Às vezes, a gente precisa, nesse mundo atual, ter codinome. Antigamente, as pessoas, para falar, elas tinham um nome. Era honroso você falar o nome inteiro. Hoje é um codinome rápido, um nome que fica aí para projetar grandes conexões. Haja visto os youtubers, as pessoas que estão nas redes. Os nomes delas, geralmente, são nomes criados. Atores, cantores. Eles têm nome diferente, mudam o nome. Jogadores de futebol, tudo tem nome diferente, codinome. A gente chama isso de codinome. Essas pessoas carregam a nova identidade nesse novo nome. Muitas vezes em salas de bate-papo, pessoas que entram, salas de bate-papo gospel, nunca vi isso, mas tem. As pessoas entram lá e não põem seus nomes, elas vão trocar de nome. Às vezes mentem. São lugares onde a facilidade para mentir é tremenda. Então, ninguém coloca a sua ficha verdadeira naquilo que é virtual. Haja vista hoje, por exemplo, nós estamos vivendo o tempo do Pix. Então, para você fazer uma conta no Pix, você tem que colocar a sua vida lá. Então, muita gente fica assim, olha, não coloca, ficou temeroso de fazê-lo, mas todas as vezes que a gente quer fazer algo sério virtualmente, nós precisamos colocar a nossa identidade verdadeira. E aquilo que não é sério, a gente põe codinome. Então eu pergunto para você, qual é o seu nome? Que caráter você tem naquilo que é virtual? Como que você age virtualmente? Tem gente que tem namoro virtual. Quantas mulheres são enganadas por pessoas de relacionamento virtual? Quantos homens são enganados também? Essa é a nossa geração, esse é o nosso tempo. Mas lá no céu nada mudou. Lá no céu você tem um nome. E o teu nome está atrelado ao teu caráter. E se o teu caráter não é tão bom, nós temos o poder pelo Espírito Santo de transformar o nosso caráter. É por isso que as pessoas elas vivem dizendo, se Jesus voltasse hoje, ele ia olhar para as minorias, ele ia olhar para a classe, para os homossexuais, para as prostitutas, ele ia almoçar na casa dessas pessoas. E eu diria, com certeza, certamente, essa parte está completamente correta. Mas, ao sair dessas casas, essas vidas receberiam em seu caráter transformação. É alguma coisa que não está sendo muito usada, ou falada, ou propagada nos púlpitos, nas mensagens que proferimos. Nós temos um caráter e Deus quer mudar o nosso caráter. Nós temos desejos, nós temos vontades e Deus quer mudar isso para alinhar a nossa vida aqui na terra com a vida no céu. Então você não foi chamado para desgraça. E a palavra do Senhor ela é muito correta quanto a isso. Não dá para ter uma vida onde você alimenta a sua carne. E isso transforma o seu caráter. Quando Jesus vem, ele chega até essas pessoas. Certamente vai chegar o tempo inteiro. Mas o amor de Jesus vai transformar essas pessoas. Então o que Deus quer fazer nesses tempos de relacionamentos virtuais, de conectividades, de ferramentas tecnológicas, sabe? O Senhor quer atrair você para um caráter ilibado. A presença física no meio virtual já não é tão necessária, mas o espiritual está atrás das câmeras, das lentes. Olha, nós estamos falando esse assunto aqui. Muitas pessoas não estão ouvindo ou não ouvirão neste momento, ou ouvirão oportunamente. Ou outras pessoas não só abrem e não ouvem, você pode fazer o que você quiser do outro lado dessa lente. Você pode até desdenhar ou não aceitar, mas tudo isso tem um peso espiritual para a vida da gente. Quem é você? Jacó ou Esaú? Ou Israel? O mundo de Deus, o mundo espiritual, ele é relacional. Ele não é virtual. Apesar do céu ser um outro nível, um nível espiritual, uma outra dimensão, ele é palpável, mais do que essa parede que está aqui. O espiritual ele é tão presente, os anjos estão presentes, como ele está presente nessa gravação, ele está presente aí na sua casa. É muito palpável, Deus quer se relacionar conosco. E olha, o que diz em Deuteronômio é que não há nenhum povo, nenhum sequer, que tem um Deus
que tem um desejo mais poderoso de se relacionar com o homem, de querer estar perto, senão o povo de Israel e o povo que ama Yahvé, que ama o nosso Deus, que ama Jesus. O que Jesus quer? Entrar na nossa relação, meu filho. Ele não quer ser virtual. A presença dele, que já está pelo Espírito Santo, vai encher você. Então, a relação do homem de Deus com Deus é palpável, querido. No tempo de Jacó, foi tão palpável que o anjo deu um talho na coxa e Jacó mancou a vida inteira. No nosso tempo, Deus está aqui. Deus está presente. Então, o que ele quer? Mudar a nossa história. Transformar o nosso ser. Quando ele transforma o nosso caráter, ele nos abençoa para uma geração tremenda diante do Senhor. Olha o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito Santo. Então o que Deus quer fazer com a gente? Transformar. É por isso que você não pode ser o que você é quando você o aceitou. Ele transforma você. Ninguém é totalmente bonzinho ou melhor lá nesse mundo que não precisa de uma transformação. Ter um relacionamento com Jesus é ter uma transformação, é ter um encontro com Ele. Ele vai transformar a sua vida. Ele vai de glória em glória mudando o seu caráter. A outra lição que nós tiramos dessa é que Deus não deseja que tenhamos um duplo ânimo, nem dupla personalidade. Quando Ele muda, toca no nosso caráter para nos dar uma identidade. E não somos dois. O que é um duplo ânimo ou uma dupla personalidade? Diz assim em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Então, quando você chega a Deus, você vai ter constituído um caráter firme diante do Senhor. Ele muda você. Ele muda a sua personalidade. Gente, nós não podemos ser alguém na igreja e outro fora. Essa geração ela não pode ser conhecida por uma geração desleixada que faz a obra do Senhor relaxadamente. Nós não podemos nos quebrantar num louvor dentro da igreja e sair para as aventuras, para bares, para lugares, sabe, comuns, porque nós fomos separados para adorar a Deus. Nós não temos que ter um ânimo para estar na igreja e outro ânimo para estar no mundo. Não, nós temos que estar com o ânimo da igreja, o mesmo quando nós saímos da igreja, quando nós estamos sozinhos, quando estamos na nossa casa, quando nós estamos nos relacionando. E quando nós temos isso, a gente averigua na nossa razão e na nossa mente que lugar a gente deve estar, que lugar o Senhor entraria e estaria conosco para nos abençoar. Duplo ânimo, querido, ou dupla personalidade, são pessoas que se dizem crentes, mas não dão testemunho de nada. Tem gente que tem vergonha de andar com Bíblia. Tem para muitos, graças a Deus, que vem a Bíblia virtual. Agora você aciona no seu celular, porque senão você não precisa mais ser cobrado por Bíblia. Quando alguém fala, cadê a sua Bíblia? Está aqui no celular. Lá na nossa igreja a gente gosta de folhear a Bíblia, ouvir o barulho de Bíblia. E eu falo, olha, aqui dentro você pega a Bíblia. Eu sei que você pode abrir a Bíblia no seu smartphone, mas sei também que ao mesmo tempo que você pode ler a Bíblia, você pode mandar 100 mensagens no WhatsApp, no Instagram e no Facebook. E o foco é a adoração ao nosso Deus. Não tenha dois caminhos, não tenha duplo ânimo, nem seja um homem de dupla personalidade, porque no reino espiritual, o engano ou a dubiedade tem um preço. E esse preço vai chegar a nós, a conta chega. No reino espiritual, o homem de caráter duplo recebe a recompensa de suas dubiedades. Assim como foi Jacó, ele teve um caráter duplo, ele foi como Esaú. Amou a mulher como Jacó, mas recebeu a outra como Esaú. Clinicamente, em nosso mundo, existem pessoas com transtornos de personalidade, mas espiritualmente a falta de paternidade também gera transtorno. Então tem gente assim, olha, eu tenho clinicamente transtorno de personalidade, vai se tratar, procura um psiquiatra, mas se você não tem isso clinicamente, mas espiritualmente, você está detectando um caráter frágil, você pode buscar a Deus, porque talvez você tenha uma falta de identidade. Talvez você não conheça verdadeiramente o teu pai.
E quem é o teu pai? O teu pai está perguntando, qual é o teu nome? E você vai responder, eu sou filho de Deus, do Deus Altíssimo. Você é homem ou mulher? Sou homem ou sou mulher? Qual é o seu caráter? Qual é a sua identidade? Entenda, querido, você tem uma identidade e nela, em sua grande maioria, está o nome do seu pai. Né? Quando você pega a identidade, tem o nome do pai, você também tem uma identidade aí, no reino espiritual. Teu pai é Deus. Ele é teu pai. Você é filho do Deus Altíssimo. Olha o que João diz no capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto o receberam, a eles deu o poder de serem tornados os filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome. Então, se você crê no nome de Jesus, entregou o coração para Jesus, você verdadeiramente é um filho de Deus, que tem uma identidade. Você como filho de Deus, Deus há de suprir você tremendamente. Um dos textos que eu mais gosto da Bíblia, e que eu acho que todo crente que conhece a Bíblia gosta, está em Filipenses capítulo 4, versículo 19. Diz assim, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por meio de Cristo. Todas as suas necessidades, todas, tudo que você precisar, você terá cumprido em Deus. Por ter uma identidade em Cristo, você faz parte de algo muito mais importante. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, diz assim, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Querido, qual é o mais importante de tudo? É que você está inserido no corpo de Cristo. Você tem um propósito a cumprir. Esse propósito está inserido na grande comissão do Senhor Jesus. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. E os sinais hão de acompanhar aqueles que creem também. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente. Se beber algo mortífero, isso não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Olha o que é importante, mas nós estamos vivendo um mundo virtual de muito menos relevância e importância àquilo que Deus nos chamou. Reflita nisso. Reflita. Quem é você? Qual é o teu nome? E qual é o teu futuro? Você é filho de Deus. Teu nome é um caráter ilibado. E o teu futuro é reinar com Jesus. Pai, toma essas vidas que estão nos ouvindo neste dia. Eu peço que eles sejam poderosamente abençoados e transformados de glória em glória para serem instrumentos do teu nome. Muito obrigado, queridos. Deus abençoe a vida de todos, rica e abundantemente. Até a próxima. Amém.